Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 6. É uma história bem conhecida de todos nós. É a cura daquele paralítico que estava lá no tanque de Betesda. Ele estava parado lá no tanque, você conhece a história, que a Escritura nos diz que por um determinado momento as águas eram agitadas por um anjo. E quando a água era agitada, o primeiro que conseguia cair na água era curado de qualquer enfermidade que tinha. E esse menino estava lá já há algum tempo. E ele não conseguia, porque quando ele se esforçava para ir até o tanque, alguém já tinha mergulhado. E por essa ocasião, Jesus descia lá e estava olhando lá essa situação, quando Jesus enxerga esse rapaz deitado lá. E no versículo de número 6, que nós vamos ver agora, diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Essa pergunta, Jesus também fez ela de uma outra forma ao cego, né? Lembra quando Jesus estava adentrando uma cidade e de repente ali um cego fica gritando ele, chega até diante de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Precisamos analisar algumas coisas quando Jesus faz essa pergunta, porque Jesus está colocando essas pessoas para pensarem um pouco. É o que nós devemos fazer em tudo aquilo que nós precisamos no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que esse rapaz que estava ali no tanque, como cego também, quando Jesus pergunta para eles: queres ser curado ou o que quer que eu te faça? Jesus está pedindo para eles refletirem realmente o que eles precisam. Porque alguns mensageiros falam que Jesus até estava de brincadeira, né? Porque, afinal de contas, a cegueira era visível. E um coxo, a pessoa está ali querendo mergulhar porque quer ser curado, né? Mas, tirando em partes da cura física, Jesus está dizendo para o cego e para esse homem: você tem certeza? Porque você está nessa situação, você está sendo sustentado, você não precisa trabalhar. A partir do momento que você receber a cura, você não vai ter mais ninguém para te dar uma migalha. Então Jesus está colocando essas pessoas para refletirem. Realmente vocês querem isso aí? Tem certeza? Porque nós sabemos que algumas pessoas se acomodam diante de algumas situações. Eles preferem ficar mendigando pão, pegando centavinhos um semáforo, outro, roubando alguma coisa e tentando vender por aí, ou catando latinha, plástico, coisa e vendendo, que não querem realmente sair dessa vida. Tem os seus traumas, tem algumas situações, mas uma boa parte deles, a grande maioria, não querem sair dessa vida. E, diante disso aqui, quando eu estava lá, sentado, eu comecei a perceber várias pessoas já chegando, porque lá abria às 6h30 e eu era um dos primeiros a chegar. Os irmãos sabem, tem alguns que têm o privilégio de ir na frente, né? Então eu comecei a ver criança, jovens, adultos, idosos, a grande maioria, pessoas mais idosas. E foram chegando, e nesse momento de espera ali, eu comecei a perceber que começa a gerar uma ansiedade nas pessoas. E também em mim, porque eu fui um dos primeiros a chegar. E na hora que a pessoa começa a chamar, fala: bom, eu cheguei primeiro. Aí chama outro, você começa a ficar: mas eu cheguei primeiro. Aí de repente você começa a perceber umas pessoas que acabam indo na frente. Você fala: meu Deus, será que vai me chamar? Que hora que vai me chamar? Né? E também nesses momentos você começa a ter algumas pessoas que têm facilidade. Parece que é ponto de ônibus, né? As salas de espera. Porque tem pessoas que têm facilidade. E você está acontecendo o que contigo? O que foi isso aí? Ah, isso aí não é nada. Porque em mim está acontecendo isso, isso, isso. Teve um lá que eu vi ele por mais dia, mas teve um dia que nós ficamos juntos na mesma sala para fazer fisioterapia. Eu fiquei sabendo da vida inteirinha do camarada. O porquê que ele estava ali, o que aconteceu, falou do filho, falou da esposa, falou de tudo da vida dele, né? É um momento de ansiedade, a pessoa quer extravasar e acaba falando ali, né? Pude perceber naqueles dias que eles estavam fazendo que, apesar de ser várias lesões diferentes, vamos dizer assim, tinha gente lá fazendo, como eu, fisioterapia no ombro, outros no joelho, outros na coluna, né? Outros no pé, uns na mão, nos dedos. Mas o tratamento era quase tudo igual, diferenciando alguma coisinha da outra, que era calor, que eles usam uma luz assim forte para esquentar no local da lesão, um choque. E aí tem outra coisa que é bacana, né? Que me veio o coração, né? Porque eu vi algumas pessoas lá quando a menina colocava o choque, né?
Malemar começava, ó, quando começar, você me fala, tá bom? Aí começou. Ó, você fala quando tiver bom. Tá bom, tá bom, tá bom. E eu ali, né, antes de colocar em mim, eu falei assim, mas aí não vai resolver, tá muito fraquinho, né? Quando colocou em mim, no final, pode ir, pode ir. Falei, tá bom, moça, tá bom. Repuxou, né, assim, os nervos, tudo. Tá bom, moça, tá bom. Aí eu pude perceber o seguinte, que às vezes, nós indicarmos o remédio pro outro é moleza. A gente passar o tratamento pro outro é beleza, é o outro que vai passar o tratamento. Mas nós recebemos o tratamento, já é ruim. É por isso que nós somos especialistas em dar remédio pro outro. Minha sogra estava esse tempo atrás lá em casa, a gente cuidando dela. O horário do remédio dela é sagrado. Dona Cis, já tomou remédio? Ah, vou tomar. Não, só tem que tomar, tem horário para tomar isso, isso. Mas quando era minha vez de tomar remédio, não, daqui a pouco eu tomo. Eu tô bom, não estou sentindo dor. Né? Então, nós receitarmos o remédio para os outros é fácil. Mas às vezes nós vivemos, tomamos aquele remédio, não é tão fácil assim. Na sala de espera, aquele dia, o Senhor começou a falar no meu coração algumas situações, me trouxe algumas coisas a respeito de lesões. A leitura que nós fizemos aqui está falando de uma pessoa que tinha uma enfermidade física. Você olhava para ele e você via o físico dele, que ele tinha um problema físico. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, acabei de falar agora há pouco do cego, também você olhando para ele, você percebia que ele era cego porque era físico. Mas quando Jesus faz aquela pergunta para eles, Jesus querendo que eles olhem um pouco mais além do físico. E aí, lá desse dia na sala de espera, eu comecei a refletir, falei assim, pai, sempre físico nós sofremos tantas lesões, tantos machucados, que às vezes precisamos de um remédio, de tratamentos, muitos tratamentos. No espiritual, será que nós também nos machucamos no espiritual, na nossa vida espiritual? Aquilo que veio no meu coração, e eu coloquei, quando eu escrevi, eu disse assim, sim, nós nos machucamos espiritualmente. Porque, não que o espírito que habita em nós vai estar machucado, não, mas nós nos fraquejamos algumas vezes em algumas situações. E assim como na vida física, por várias maneiras, por vários motivos nós nos machucamos, também na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes nós nos abalamos espiritualmente com palavras. Alguém se machuca fisicamente por causa de uma palavra? Não, mas no espiritual sim. Por algumas situações, quantas pessoas até morreram espiritualmente com coisas que nem aconteceram com ele, de repente por uma oração não respondida. A maioria daqueles que se dizem ateus é porque na sua história, às vezes de infância, de adolescência, alguém da sua família ficou doente, geralmente uma mãe. Uma mãe ficou doente e veio a falecer e eles clamou no desespero a Deus e de repente querendo uma cura e a cura não veio. E eles se ferem tanto espiritualmente que acabam se afastando de Deus, não crendo que Deus existe. E isso não é um privilégio meu, se é que eu posso dizer privilégio, ou seu, de sofrer espiritualmente, mas nós temos grandes exemplos dentro da Bíblia Sagrada de homens e mulheres servos de Deus que por um determinado momento de suas vidas, eles se machucaram espiritualmente e se encontraram numa situação de buscar um tratamento. Aí entra uma coisa legal, que o Senhor falou comigo naquele dia, que apesar de várias pessoas lá, com várias faixas etárias ali, de jovens a anciãos ali, buscando o tratamento da fisioterapia. E como eu disse para os irmãos, a maioria do tratamento era tudo igual, era luz, choque ou movimentação. Mesmo com o braço machucado, eu botava peso lá e forçava. Aí no outro dia não aguentava nem movimentar direito o braço, né? Fui fazer fisioterapia, a mulher falou assim, ó, você vai fazer esse movimento. Botou uma borracha lá e vai fazer isso aqui, ó. Ah, isso é de boa, estou acostumado a levantar 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos. Só Jesus na causa, aquela puxadinha justo onde precisava, né? Doeu. Caramba. Mas olhando no geral, eu estava no ombro. Mas aí eu vi uma pessoa lá precisando fazer o movimento da coluna e de repente captou a mesma borracha, só que no outro movimento, esticando e encolhendo a perna.
De repente eu tô vendo outro lá que tá com problema no braço, e ele pega uma borracha menor e começa a mexer os dedos. Então, os utensílios é o mesmo, o tratamento diferencia alguma coisa, mas geralmente é o mesmo para tudo. E para nossa vida espiritual? Será que precisamos de, assim como a medicina, precisamos de alguma coisa diferente, né? Na medicina, eu estava vendo lá, quem me recomendou o tratamento foi um clínico geral, lá do posto. Mas eu já tinha ido por causa da coluna, uma outra vez, por causa de um ortopedista. E muitos outros especialistas podem te indicar esse tratamento. Mas na nossa vida espiritual. E aí, quando buscando ali de Deus, né, e escrevendo alguma coisa, o Senhor me falou de Davi. O homem segundo o coração de Deus, presbítero. E nós temos um Deus que ele é santo, ele é poderoso, santidade pura. Na nossa pequenez de pensamento, a gente fala assim, um Deus santo jamais vai interagir com um ser que não seja santo. Mas o nosso Deus é tremendo, né? Ele interage com o pecador. E o homem segundo o coração de Deus, quando nós pensamos um homem segundo o coração de Deus, então que ele era um camarada perfeito. Abaixo de Deus ele era perfeito. E nossa, você conhece a história? Eu conheço a história. Ele não era nada perfeito. Quando que Davi, naquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, quando que ele começou a se machucar espiritualmente? Será que quando foi ele, quando ele traiu a sua família com Betseba? Não. A história de Davi nos mostra que algumas coisas aconteceram e ele tinha alguns problemas pessoais, alguns traumas pessoais, de apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele nem sempre foi um homem segundo o coração de Deus. A história dele nos diz que ele foi um jovem rejeitado pelo pai. O pai tinha um problema familiar lá, que o pai acabava, de repente, protegendo ele mais ou não, mas no momento em que Deus se manifesta que queria buscar alguém daquela família, o pai deixa ele de fora. Ô, irmãos, e isso afeta o crescimento, isso afeta em outras situações. Eu conheço um abençoadinho do Senhor Jesus, que o menino era normal, mas de repente houve um desentendimento entre o pai e a mãe, separaram, o menino parou de crescer. O psicológico dele foi tão afetado com aquela situação que ele parou de crescer. Aí a Bíblia nos diz que os irmãos de Davi eram todo grande, forte, mas ele era miudiquinho. Pode ser? Não, pode ser que não seja nada disso. Mas também poderia ser. A Bíblia nos mostra que essa rejeição dele com o pai fez ele sim se aproximar de Deus. Quantas e quantas vezes as pessoas na igreja, às vezes cultuando, às vezes ministrando louvor, recebem uma palavra ali, saindo, ou alguém não cumprimenta, já surge um machucado espiritual na vida da pessoa e ela depois não consegue. Vem até a igreja, louva, adora, prega. Mas quando olha ou vê a pessoa, ele já sente algo ruim que incomoda. Isso é machucado espiritual. Quantos sofremos isso? Eu poderia citar dezenas de pessoas que às vezes vêm na igreja, que quando vê a pessoa, Senhor amado, tapa a boca dele, Pai. Estão machucados espiritualmente. O Senhor Jesus Cristo disse para mim assim, filho, a diferença é que no físico, você pode procurar vários especialistas para te indicar o tratamento. O espiritual só tem um. Por isso você precisa vir a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês têm que vir a mim. Amém. Graças a Deus. Para toda a área espiritual que você esteja machucado, você precisa vir a mim, você precisa chegar perto de mim, porque sou eu que te aliviarei.
Eu não vou precisar puxar borracha, eu não vou precisar esquentar com a luz, eu não vou precisar tomar choque, mas eu preciso entrar num manto com o Senhor Jesus Cristo, eu preciso ser abraçado pelo Espírito Santo, eu preciso sentir a presença dele, para que esse machucador espiritual que está me incomodando quando eu vejo, quando eu falo, quando eu olho, isso venha sair da minha vida. Porque se isso não acontece cada vez mais, eu não consigo me aproximar de Cristo, eu fico estagnado. E a palavra de Deus diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Cristo dia a dia, nos aproximar cada vez mais dele. Nós estudamos a lição que para conhecer a Cristo você precisa caminhar com ele, você precisa conhecê-lo através das Escrituras. E o conhecer através das Escrituras é cada vez mais estar próximo dele. E quando nos machucamos espiritualmente, é como se criasse-se uma barreira. Nós sabemos que Cristo está aqui, nós sabemos que ele pode fazer, mas nós não conseguimos enxergar ele fazendo. Faz na vida de todo mundo, mas às vezes não na minha. Por isso, alguns princípios de Deus é necessário que nós vivamos ele, e seria o tratamento da nossa vida espiritual. E aí, juntando uma coisa com a outra, né, os estudos que nós fizemos com o que o Senhor fala comigo lá, tem situações na nossa vida que nós estamos machucados espiritualmente, é por desobediência. E quando você está sofrendo por desobediência, você pode levar uma carreta de oração na onde você quiser, que não vai resolver o problema. Aquilo que você está sofrendo por causa da desobediência, você tem que correr até aquele que pode te dar a cura, que é o Senhor Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, e buscar o perdão dele. Aquele que confessa o pecado, aquele que confessa o erro, aquele que se arrepende de verdade, é aquele que encontra a misericórdia. A Bíblia nos traz orientações que tem situações que não adianta você sacrificar. A palavra de Deus diz que é melhor você obedecer. E o sacrificar que traz para nós hoje não é sacrificar animais, não. Sacrifícios de oração, aí jejuma e ora, mas não vai lá pedir o perdão, não vai lá reconhecer o erro. Não vai diante de Deus buscar, Senhor, me ajuda. Irmãos, um outro princípio de Deus é o seguinte, que a gente aprendeu dentro da palavra, ó. Quando você não perdoa ou não se perdoa, você está colocando no lugar de Deus, sendo maior do que Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para pegar os nossos pecados, por mais sujos e vermelhos que eles sejam, ele tem poder para os tornar brancos. Amém? É isso? Diz a palavra, não é? A palavra de Deus nos diz que Deus, os pecados da ignorância, Deus ele não se lembra. Ele é apagado que Deus não se lembra. Mas e por que você não esquece dele? Uma situação vivida por um amigo, um servo de Deus, hoje está na presença de Deus, mas uma situação que ele viveu lá atrás. Um dia eu liguei para ele, era pastor em Coxinha, liguei para ele, que era um amigo de infância meu, se aceitou Cristo, se rendeu a Cristo juntamente comigo na igreja de Panorama, e ele estava afastado. Eu liguei para ele: Antônio, como que você está, cara? Você está bem? E ele chorando do outro lado, ele falou assim: cara, eu não tenho nem condição de me ajoelhar. Eu não consigo me ajoelhar, cara. O que eu fiz não tem perdão. Eu não consigo me ajoelhar, eu não consigo. Ele chorando do outro lado, eu falei para ele: para, calma. Se você não tem condição de se ajoelhar, onde você está aí agora? Jesus, ele não tem problema. Você tem problema com o pecado, Jesus não. Jesus está diante de você. E se você estiver em pé, ele está em pé. Se você estiver deitado, ele deita do seu lado. Se você se ajoelhar, ele se ajoelha, ele não tem problema. Jesus é um Deus poderoso, que ele não está no trono lá esperando a adoração, não. Ele se envolve contigo. É onde você estiver, a partir do momento que você expõe isso para ele, Antônio, expõe para ele que você está numa situação machucada, desesperada, que você acha que não tem nem condição. Expõe isso para ele, você vai ver
a coisa mudar. Ô, irmãos, é muito mais fácil passar esse remédio para ele. É muito mais fácil, porque eu creio que Jesus realmente ele faz isso. Jesus não tem problema. Se você não conseguir se ajoelhar, ele se ajoelha. Se você não conseguir levantar, ele deita. Jesus não tem problema. Jesus, ele entende a mim e a você, porque ele se coloca igual a mim e a você. Ele senta aqui agora do teu lado. Mas assim como Davi teve todos os problemas lá. Davi teve tanto problema na casa do pai dele, que ele teve problema na casa dele também. Mas teve uma coisa que Davi fez, que às vezes eu e você não fazemos. Nós indicamos para os outros. Nós colocamos, como eu coloquei para o Antônio. Antônio, faça isso. Não tem problema. Mas quando a situação é comigo, aí eu esqueço disso. Aí eu esqueço que Jesus está pronto. Ele não vai se envolver com o meu pecado. Ele não tem problema com o meu pecado. Quem tem problema com o pecado sou eu. Ele só está esperando eu falar para ele: Senhor, com toda a verdade no meu coração, sou falho, sou fraco, sou pecador, errei, cometi isso, aquilo outro. Me ajuda, Jesus. Quando eu faço isso com verdade no meu coração, a palavra diz que aí vem a libertação. Porque Deus ele é especialista em ver a verdade no meu e no teu coração. Davi, no momento em que ele se encontrou numa situação, ele falou a Deus. Davi, ele já aguardava o Messias, mas ele falou a Deus: Senhor, retira tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que era o Espírito de Deus que daria força para ele continuar a jornada. Nós falamos agora há pouco desse jovem que estava no tanque lá, machucado, que não conseguia. Aí foi Jesus diretamente com ele. Jesus falou assim: e aí? Você quer ser curado? Ah, mas não tem ninguém que me pegue e me ponha lá. Jesus não fez nenhum. Jesus não quis dar bola para a água. Jesus não deu bola para os anjos, se fosse realmente os anjos. Há outros pensamentos que diz que o tanque ali não era bem um tanque, né? Era. A água ia de um lado e ia para o outro lá numa situação. Mas tá, Jesus não deu bola para nada disso. Jesus olhou para aquele camarada, viu que ele queria realmente ser curado e falou assim: vai então, pega a tua cama, levanta daí e sai fora. A palavra de Deus não diz que Jesus catou na mão dele e levantou ele, não. Levanta daí. Mas você tem que pegar a tua cama e sair daqui. Naquele primeiro momento, o princípio para aquele homem do tratamento era você. Você vai ter que se esforçar e fazer a sua parte. Eu estou te dando a ordem. Levanta daí, pega a tua cama e sai daqui. O homem já era um paralítico há muito tempo, irmãos. Quantas e quantas vezes nós estamos com alguns problemas na coluna, nas pernas, nos nervos, daqui e dali, que a gente não consegue às vezes se levantar. Não é? Você fica em pé, incomoda, você deita, incomoda. Aí quando você acha uma posição que você fica mais tempo com ela, quando você tem que se movimentar, Jesus, amado. Né? Aquele homem teve que fazer a sua parte. Aquilo que ele precisava fazer, Jesus não ia fazer por ele. Você quer ser curado, queridão? Então pode pegar a tua cama e levantar daí e sair. Em algumas situações, amém, na tua vida, nós estamos presos, esperando um mover, nós estamos esperando chegar um profeta, nós estamos esperando chegar uma vigília especial, nós estamos esperando chegar aquele momento especial para que a gente vá num culto, para que a gente vá na programação, para que Jesus use o pregador de fora, use o irmão de fora que não conhece a minha história, use outra pessoa lá e vem, fala para mim, vai, faça isso, aquilo. Não, Jesus está falando hoje para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. A situação que você se encontra, às vezes é porque você não olha para você mesmo e pega a tua cama, levanta e sai dali. Houve um momento em que o próprio Deus trocou uma ideia com os homens lá e tratou na vida dos homens. Houve um momento de Cristo, e Cristo um dia, já partindo para o Pai, os discípulos todos chorosos com ele ali, ele falou assim: eu tenho que ir, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem.
Eu poderia pegar aqui algumas pessoas e falar algumas situações que o Espírito Santo falou no meu coração. Ou falar do próprio Ananias, que foi lá orar por Paulo. É o Espírito Santo que está agindo na vida desses homens. Jesus já não está mais. Porque Jesus disse, ó, eu vou para o Pai. Mas vai ficar um outro aqui que vai ajudar vocês, vai ensinar vocês, vai conduzir vocês, vai usar vocês. Mas para mim, muito mais importante, você entenda aqui o que eu vou dizer, não é questão de importância em levar o Evangelho. É usar essa pessoa aqui, porque eu sei do que o Espírito Santo tem feito na vida dela e vai continuar fazendo. Essa pessoa é você. Essa pessoa é você, minha irmã. Essa pessoa é você, meu irmão. Por mais que em momentos difíceis dessa vida aí, às vezes nas dificuldades, como estamos nos meios das tribulações da vida, nós não conseguimos enxergar, mas o Espírito Santo de Deus habita em ti, ele age em tua vida, ele já te tirou de cada situação. Em quantas situações que você falou palavras que depois você faz e fala assim, eu disse isso. Sim, você disse, mas assim como aconteceu com Pedro, naquele mas não, Pedro, foi você que falou, isso aí foi revelado, isso aí foi do Espírito, isso aí foi do céu que veio para ti. Em algumas situações nós falamos palavras e agimos de alguma forma que depois que passar, fala assim, Senhor amado, eu agi daquela forma? Sim, porque o Espírito Santo de Deus agiu em você. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus que está disposto a agir na minha e na tua vida. Quantas e quantas pessoas estão na sala de espera tentando ser curadas, estão esperando um médico especial chegar, um pregador especial chegar, e Jesus está falando, não, a sala de espera não é dele não, a sala de espera é minha. O Espírito Santo está aí atuando no meio de vocês, fala com ele agora. Quantos traumas as pessoas carregam? Nós carregamos. Quantos traumas? Quando estava no Chapadão do Sul, nós ajudávamos ali numa casa de recuperação, nós passávamos estudo para o pessoal, sempre estava junto com eles. Pelo menos na casa de recuperação que nós estávamos, uns 90%, ou até mais do que isso, que ali estavam em tratamento, eram pessoas cristãs, que conheciam o Evangelho, alguns obreiros da Palavra de Deus, pregadores da Palavra de Deus, mas estavam lá, em algumas situações. E aí você começa a conversar. Geralmente, quando nós vemos uma pessoa dessa na rua, você fala, pai amado, que situação dessa, tá aí, não quer saber de nada. Mas se você vai lá a fundo, vai conversar. Alguns realmente não querem nem saber de nada. Mas uma boa parte, traumas que carregaram e não conseguiram se livrar dos traumas. Sabe por quê? Porque foram traumas espirituais. Um relacionamento rompido por uma situação adversa. O espiritual nós não tratamos com o físico. O espiritual é com o espiritual. E a sala de espera que eu e você estamos é espiritual. E o Espírito Santo, ele está constantemente rodeando você para te tocar na sua vida. Só que o Espírito Santo é Deus e ele sabe as intenções dos nossos corações quando nós abrimos a nossa boca, pastor. Ou quando não abrimos. A palavra de Deus diz que ele é especialista nos gemidos inexprimíveis. Então, quando você não abre a sua boca, ele é especialista, ele sabe o que está se passando contigo e ele está esperando você ver a verdade no seu coração para que ele possa agir na sua vida. Muitas e muitas pessoas, aqueles que estão jogados lá fora, porque não conseguiram se abrir ao Espírito Santo, irmãos. Não precisamos chegar no pastor, igual algumas denominações têm aí, de chegar no pastor, ir lá e ter uma sala para se confessar, falar do erro. Não, isso aí não precisa. Você precisa ter sinceridade no seu coração e falar com aquele que pode te ajudar. E é o Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim, ó, eu vou, mas vai ficar um no meu lugar aí. É ele que vai ajudar vocês. Glória a Deus. Na época que Deus estava atuando no meio da humanidade, os homens clamavam a Deus e Deus resolvia. Tem um texto lá em Gênesis que fala que Deus viu, ouviu e desceu para agir em favor do povo dele.
Glória a Deus. Jesus caminhando, ele viu o camarada deitado, ele foi lá socorrer o caminhado, o que estava deitado. Outra situação, Jesus era aí a questão da onisciência dele. Ele estava de um lado do lago, ele sabia que lá do outro lado do lago tinha um endemoniado no meio do sepulcro que precisava ser um missionário. Jesus foi para lá. Jesus está aqui hoje para agir amém na tua vida, mas é através do Espírito Santo. Glória a É Ele quem disse, eu vou deixar o Espírito Santo para ajudar vocês. Ele vai ensinar vocês, ele vai corrigir vocês, ele vai redarguir vocês, ele vai instruir vocês em tudo aquilo que eu tenho que falar. É Ele que vai transformar o teu caráter de pecador no meu caráter. Nós não melhoramos porque somos pessoas dessas, não. Nós só melhoramos a nossa conduta porque o Espírito Santo de Deus, quando nós dissemos assim, eu me rendo a Cristo Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo falou, agora deixa eu catar na tua mão. Agora eu vou caminhar contigo, ó. Eu estou aqui. Eu não vou colocar uma blindagem diante de você, não, mas eu estou aqui. Nós esquecemos disso, tá? Muitas e muitas vezes na nossa vida. A palavra de Deus diz que no dia em que Samuel ungiu Davi, pastor Antônio Carlos, diz que o Espírito Santo de Deus tomou conta dele. Glória a Deus. Livrou ele dos pecados? Não. Porque ele tomou a decisão dele, mas o Espírito Santo estava com ele. Glória a Deus. Aí eu já não me compactuo com isso aí, não. Estou pronto para te ajudar quando você reconhecer o teu erro. Ele sofreu, precisou ser usado uma outra pessoa e ir lá falar para ele, ó, a situação é por causa disso. Quando ele puxa na memória, ele reconhece o seu erro, ele cai diante de Deus. Senhor, me perdoa. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está sobre mim e sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Ele sabe que eu e você somos capazes de coisas melhores do que aquilo que nós já fizemos. É que nós nos esquecemos de que ele é a arma mais poderosa. Me perdoa, Senhor, dizer isso, mas se existe uma arma poderosa, não de destruição, mas de transformação, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E ele está à minha e à tua disposição. Por isso eu gostaria que você, assim como eu, analisasse aí a sua vida, a sua caminhada. Por mais jovem que você seja, talvez mais ancião que você seja, você já tem uma caminhada. Você sabe das escolhas que você fez. Você sabe das dores que você carrega, das tristezas que você carrega, das mágoas que você carrega. Porque nós somos assim, nós somos é como se fosse uma vasilha que era para encher de coisas boas, mas nós só lembramos de colocar as coisas ruins nessas vasilhas, entendeu? A gente vai caminhando na vida, isso aqui já é ruim. A palavra de Deus fala assim, atrás da tua memória que traz esperança. Mas a gente fica pelejando, carregando coisas ruins da vida e isso vai nos prejudicando. E aquilo que você não libera, quem vai carregar é você. Voltando à questão do perdão, infelizmente, essa é uma área que machuca muitas pessoas. Não é só os cristãos, tá? Toda a humanidade. E os cristãos, nós estamos aqui falando para cristãos, quando você não consegue liberar o perdão, sabe quem sofre com isso? Você. Nós perdemos muitos homens e mulheres de Deus. Não estou dizendo que isso é a causa principal, não, tá? Mas isso pode ser uma das causas. Perdemos muitos homens e mulheres de Deus com câncer. Mas por quê? Quando você vai lá, a medicina vai dar as suas razões. Mas pessoas que não conseguiram perdoar. Não conseguiram perdoar o pai, não conseguiram perdoar uma mãe, não conseguiram perdoar um filho, uma filha, não conseguiram perdoar um irmão. Continua na igreja, não estou dizendo questão de salvação. Tá? Questão de salvação é com Cristo Jesus. Mas perdeu, às vezes, a oportunidade de viver momentos maravilhosos na presença de Deus, junto com outras pessoas, porque guardado mágoa, rancor no coração e levaram a vida inteira esse balde de mágoa. Né? E aí entra aquela situação que eu falei. Quando vem a pessoa, eu vou na igreja adorar hoje. Eu vim na igreja adorar e de repente eu vejo o Flávio. Eu não consigo adorar mais. Perdi a oportunidade, você entendeu? Eu perdi a oportunidade de me regozijar na presença de Deus, mas por causa de uma mágoa, que às vezes você nem sabe. Acontece muito isso. A pessoa até nem sabe que
causou um transtorno, um rompimento ali na vida espiritual do outro. Tá lá, ele tá adorando. E eu tô lá, bicudo, magoado, entristecido, vou embora choroso. Por que Deus não calou o Flávio? Por que Deus não machucou o Flávio? Por que Deus não levou o Flávio? Deus falou, ele tá me adorando, você que não tá. O Espírito Santo que vai agir aí, é ele que vai dar condição de você liberar o perdão para você viver uma vida plena na presença de Deus. Glória a Deus. Para de sofrer sozinho, troca esse fardo com Jesus. É ele quem diz isso. Vinde a mim, vem a mim. Sai da sala de espera, vai viver a vida. Livre. Amém. Glória a Deus. Porque essa é a grande diferença, pastor Valmir. Na nossa vida espiritual, na nossa vida física, é lógico, é totalmente diferente, mas em questão de tratamento. Eu já disse aqui uma vez que quando nós buscamos o recurso da medicina, os médicos, para mim, tá? Perdoa aí se tiver alguém estudando medicina, me perdoa, mas é aquilo que eu digo para as pessoas e é o conceito que eu acredito. Médicos, eles até aprenderam a curar algumas pessoas, mas o máximo que eles fazem é prolongar a tua doença, porque isso é bom para eles. Né? É a mesma coisa dos engenheiros da vida lá, né? Se você pega uma geladeira de 50 anos atrás, a bichinha está funcionando até hoje. Aqueles fogão antigo que parecia que até que ia voar, que tinha umas abinhas, né? Tanto aço que tinha naquele lá, né? Passava anos, tá lá. Você olhava assim, tá até faltando um pezinho, mas forno funcionar, tudo funcionar. Os engenheiros da vida conseguiram acabar com isso. Você compra um negócio já vem assim, você quer uma garantia estendida ou não? Até parece que tem algum. Eu falo para tu, rapaz, tem algum chip, algum negócio, que quando você fala de garantia estendida, eles colocam lá para o negócio aguentar 2 anos. Falei que não, 1 ano. Porque passou aquilo ali, o negócio vai pifar, vai dar um problema. Os médicos, para mim, é isso. Eles até sabem o remédio que pode te curar. Mas não é interessante para eles. Eles vão te dar um remédio para prolongar a tua doença. Porque na receitinha que ele te dá está o nome dele. Quando você vai lá na farmácia comprar, é o nome dele que vai estar registrado. Não é muito, não. É pouquinho. Mas tem um ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. De pouquinho em seu, pouquinho do outro, pouquinho do outro, pouquinho do outro. As grandes indústrias farmacêuticas vai deixando ele melhorzinho um pouquinho na sua vida financeira. A grande diferença está aí. Jesus Cristo não quer que você fique capenga, não. Jesus Cristo quer te curar por inteiro. Jesus Cristo quer que você viva uma vida espiritual plena na presença dele. Jesus Cristo quer que você chegue num lugar desse para adorar e você o adore, independente do que esteja acontecendo aqui, de quem esteja pregando, quem esteja louvando, de quem está sentado do teu lado, na frente ou atrás. Jesus Cristo quer que você tenha essa plenitude na presença dele. Eu vou te adorar, Senhor. E aqui você adora, você abre os seus olhos, você fecha os seus olhos, você abre a sua boca, você fecha a sua boca, mas você está constantemente adorando ao Senhor. A vida plena é quando nós saímos daqui, nós não saímos reclamando porque o culto foi assim, cantar assim, assado, não. Nós saímos daqui, a vida plena no Espírito Santo de Deus. É isso, quando nós saímos daqui adorando a Deus. Você chega na sua casa adorando, né? Que o cara te deu uma fechada ali, mas você está adorando ao Senhor, você não sai, porque você está pleno na presença de Deus espiritualmente. Quando isso não acontece, irmão, é porque algum machucado espiritual temos, mas nós não temos aqui um médico qualquer para nos tratar, não. A segunda palavra, de toda sorte de enfermidade que se achegava até Jesus, de todas elas as pessoas eram curadas. Esse é o meu Jesus, é o teu Jesus. E ele diz que o Espírito Santo estaria no nosso meio para nos ajudar a fazer isso.